Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o Império Persa, para a gente completar aí, né, os povos, né, do Oriente que a gente estava estudando. Nós já falamos aí sobre os fenícios, nós já falamos sobre os hebreus, né, e agora nós vamos falar, né, sobre os persas. Quem que são, né, essas pessoas, né, esse povo, né, que constituiu aí um dos maiores impérios, né, da antiguidade. Aqui, né, nós temos a extensão máxima, né, do Império Persa, tá? Ele atingiu parte aqui de toda a Ásia, né, dessa Ásia Média aqui, da parte, né, do Oriente Médio, chegando a pegar algumas partes aqui, né, da Europa, né, na região da Grécia, e parte aqui, né, da África, na região do Egito. Então, da sua época, os persas constituíram o maior império, né, até então conhecido aí pela humanidade. E eles, né, começaram o seu império nesta região aqui, né, na região da Pérsia, que fica, né, bem próxima aqui do Golfo Pérsico. Por isso que, né, recebe este nome. Então, né, como que eles começaram essa expansão? Né? Hoje, os persas, né, a região da Pérsia, ela corresponde ao Irã, tá? Então, o povo iraniano, né, tem o sangue persa em suas veias ali, né? Eles são, né, descendentes ali dos persas, tá? Porque o nome Irã, né, só passa a ser utilizado a partir de 1935. Até então, era o nome da Pérsia, tá? A região do país Irã. E como eu tinha dito para vocês, né, eles começam a iniciar conquistas de outros povos e se constitui um dos maiores impérios da antiguidade. Então, vamos lá, né, falar da origem. A partir de 2000 a.C., a região, né, foi ocupada por povos de pastores e agricultores vindos do sul da atual Rússia, né, que invadiram ali o Planalto iraniano, tá, que é a região, né, da Média, a região da Pérsia. Tá? Então, eles vieram da Rússia, né, vários povos nômades, e se estabeleceram ali naquela região, né, vivendo ali, né, do pastoreio, vivendo ali da agricultura. No norte, né, na região da Média, fixaram-se os Medos. Né? O nome Medos vem exatamente, né, da região, da Média. Né? Então, Medos eram aqueles que habitavam a Média. Enquanto os persas se estabeleceram, né, mais ao sul, perto do Golfo Pérsico. Então, por isso que vem também o nome persas. Os medos, né, acabaram dominando os persas, tá? Fazendo com que eles pagassem, né, vários tributos. Isso ao longo de vários anos. Até que, né, o Ciro, né, conhecido aí como Ciro o Grande, né, do clã dos Aquemênidas, né, vai liderar uma rebelião dos persas contra os medos e vai sair vitorioso. Então, a partir dessa vitória, né, que Ciro inicia, né, contra os medos, ele começa a reunir ali todas as tribos do Planalto iraniano, né, sobre o seu governo, sobre, né, o domínio persa. Então é Ciro, né, que começa a fundar o império e a expandir o Império Persa. Tá? Então, por volta de 550, ele derruba o reino dos Medos, instaura o reino persa, né, e depois ele vai conquistando outros territórios, expandindo o seu império, tá? Porque ele começa a conquistar outros povos com culturas diferentes, né, da que os persas praticavam. Inclusive, é Ciro que vai conquistar a Babilônia no período ali do governo de Nabucodonosor, né? Aquele período em que os hebreus estavam como escravos, né, no cativeiro da Babilônia, que a gente já comentou, e permite que os hebreus retornem, né, para Israel, né, para Jerusalém, né, para a sua terra prometida. Então, os persas, eles vão ter essa característica
de dar uma certa autonomia para os povos dominados, desde que eles, né, se submetam às suas condições, tá? Então, essa característica, né, de permitir que os povos dominados mantenham a parte da sua cultura é muito importante para a gente entender, né, como que eles conseguiram também dominar, né, essa extensão territorial, né, porque isso diminuía as chances, né, dos povos dominados de se rebelarem. Então, né, ele começa a expandir esse território. Ciro o Grande é o iniciador, né, desse grande império persa. Após, né, a morte de Ciro, quem vai assumir, né, o Império Persa vai ser o Cambises, né, o seu filho. Então ele assume em 529 a.C., tá, o trono persa, e ele tem uma característica, né, um pouco diferente do seu pai. Ele já é mais tirano, mais autoritário, tá? E acaba que os nobres persas não gostam muito, né, desse tipo de liderança, tá? Mas ele tem uma conquista, né, muito importante, que é sobre o Egito. Então, o Egito passa a ser domínio, né, do Império Persa aí, ainda no governo, né, de Cambises. Após, né, a morte de Cambises, ele foi sucedido por Dário I, tá? Que é uma nova liderança que surge no meio de conflitos internos ali para saber quem queria assumir o trono, né, do Império Persa. E é Dário I que vai, né, ter o maior auge, né, que vai se manter ali no auge do Império Persa, tá? Então ele é o terceiro rei aí, né, do Império Persa e governa durante o seu auge. Ele esmaga, né, as rebeliões que estavam ocorrendo ali em diversas regiões do Império, né, devido àquela instabilidade política após a morte de Cambises, ou até mesmo que surgiram contra o governo de Cambises por ele ser autoritário, tá? E ele vai fazer uma reforma administrativa muito importante, né, para a administração do império. Ele vai dividir o império em satrápias, que vão ser regiões administradas por um satrapa, que significa governador. Então, cada região do império vai ter um governador, né, que vai responder diretamente aí ao imperador, ao Dário. Tá? Isso facilitava que o império fosse administrado, tá? E sem que Dário precisasse ir até essas regiões. Tá? Então, isso é muito importante. O império ele foi dividido em 20 satrápias. Tá? A gente vai ver no mapa ali mais à frente. E, geralmente, quem eram os satrapas escolhidos por Dário eram pessoas nobres, né, próprios da cultura do povo dominado. Tá? Então, geralmente, na região de Israel, por exemplo, era um hebreu que seria escolhido como um satrapa. Né? Na região do Egito, seria um egípcio que seria escolhido como um satrapa. Porque dessa forma ficaria mais fácil que aquele governante, né, mantivesse o controle sobre aquela região, né, sobre o povo dominado. Mas é claro que o Dário não deixava eles livres, né? Ele sempre tinha espiões, né? Os chamados ali olhos do rei, né? Olhos do imperador, que comunicavam todas as ações desses satrápias aí para o imperador. O Dário também vai mandar construir estradas reais, né? Que vão ligar as diversas áreas do império às suas principais capitais. Lembrando que o Império Persa ele tinha 4 capitais, né, devido à sua enorme extensão. Uma delas era Persépolis, tá? E essa estrada real aqui, ela chegou a ter mais de 2.500 quilômetros quadrados, tá? Então era uma obra, né, uma engenharia muito ousada, né, para a época. Construir uma estrada que passaria por diversas regiões ali para facilitar tanto o comércio quanto a comunicação entre as capitais e as diversas áreas aí do território imperial.
ele vai estabelecer uma moeda nacional, né? O dárico, ou seja, uma moeda que pudesse ser utilizada em todo o império. Tá? Isso é muito importante porque cada região que ele vai conquistando tinha uma moeda própria, né? Tinha uma forma de valorizar, de fazer transações comerciais. Né? E isso dificultava o comércio entre essas regiões dentro do próprio império. Então, ao tentar estabelecer uma moeda nacional, né, imperial ali, era com o objetivo de facilitar o comércio. É só vocês pensarem aqui no Brasil. Né? Imagina se cada estado brasileiro tivesse a sua própria moeda. Como que seria, né, difícil a gente fazer transações comerciais com outros estados? Né? Eu vou daqui de Minas para São Paulo. Né? Aí eu tenho que trocar minha moeda, né, a mineira para a paulista. Aí depois eu vou para o Rio de Janeiro. Aí eu tenho que trocar de novo para a moeda do Rio de Janeiro. Seria uma confusão danada, né? E ele também, né, vai expandir ainda mais o território, que começou ali com Ciro, Cambises expandiu mais um pouco no Egito, e o Dário, né, ele conquista uma parte ali, né, da Trácia, né, e não chega aí até a Macedônia, não, tá? Mas é uma parte ali da Grécia, tá? Que hoje corresponde à Grécia. Então aqui, ó, mostra no mapa a divisão das satrápias, tá? Que o Dário instituiu. São 20 satrápias. Cada parte amarela aqui, ó, corresponde a uma divisão. Então nós temos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pulei uma aqui, né? Perdi uma aqui, mas são 20, tá? E o que eu tinha falado com vocês, né, também colocava os olhos, né, e ouvidos do rei dentro dessas satrápias aí para fiscalizar esses governadores. Então, satrápias são as províncias, né, são os estados ali dentro do império. E o sátrapa é o governador indicado aí pelo rei. Aqui uma moeda, né, do Dárico, né, um registro arqueológico, né, dessa moeda, cunhada aqui em ouro e prata, que tinha o objetivo de facilitar as atividades comerciais, mas não cumpriu muito, né, essa função, porque o Dárico, né, começou a ser acumulado pelos satrapas, né, pelos governadores. Eles passaram, né, a segurar essas moedas. E após Dário, né, nós vamos ter o Xerxes, né, o seu filho. Ele vai assumir. O Dário, ele tentou conquistar Atenas, conquistar Esparta, né, as cidades-estados gregas, que nós vamos falar, né, nas próximas aulas. Só que ele não conseguiu. Ele foi derrotado na Batalha de Maratona, né, nas chamadas ali guerras médicas, tá? E o Xerxes ele tenta, né, conquistar, né, a Grécia e fazer um feito aí que o seu pai não conseguiu, tá? Então ele é filho de Dário, né? Não era o primogênito, na Bíblia ele é referido como Assuero, né? Vai herdar aí o maior império que o mundo havia visto até então, né? E não possuía uma tolerância religiosa, né, de seus precedentes, ou seja, de Ciro, né, de Dário. Ele se considerava um deus, né, um imperador ali, né, também mais tirano, né, um deus vivo ali. Tá? Então o Xerxes ele tinha essa muito mais do que seus antecessores, essa característica teocrática, né, de um deus na terra, né, um deus que estaria governando o Império Persa. Então ele exigia submissão, né, entre os seus povos dominados, tá? E o Xerxes, ele não vai conseguir também, né, vencer os gregos. Ele também vai ter grandes derrotas lá contra os gregos. Isso daqui é muito representado naquele filme 300, né, no filme 300, onde que os espartanos, né, vencem os persas. É claro que tem, né, toda uma
história ali por trás, fictícia, né, mais romantizada, para valorizar. Na verdade, né, não foi só os 300 ali, mas aquela batalha realmente, né, aconteceu. Eles foram colocados ali para atrasar o avanço do Império Persa, enquanto o restante dos gregos organizavam um exército muito maior, né, para conseguir vencer os persas. Né? Ele acreditava que pelo número ele conseguiria vencer os gregos, mas não conseguiu porque os gregos tinham, né, uma estratégia maior, né, na questão territorial ali. Tá? Porque o Xerxes ele tinha um exército, né, muito grande, tá? Muito grande mesmo, maior do que o dos gregos. Só que mesmo assim não foi suficiente para, né, vencer os gregos. E após, né, essas derrotas aí, o Império Persa ele para, né, de se expandir e depois ele vai ser conquistado por outros povos. Vai ser conquistado aí pelos macedônicos, tá? E depois vai ser conquistado pelos romanos também. Aí acaba, né, esse auge do Império Persa. Os persas, né, como eu tinha dito para vocês, e isso é muito importante realçar, é que eles, né, permitiam, né, que os povos dominados mantivessem a sua cultura. Tá? Então guardem isso daí que é muito importante. Os persas, né, o imperador ele tinha um exército, né, pessoal ali muito poderoso, que era conhecido aí como os imortais. Tá? Aqui nós temos relevos, né, numa espécie de mosaico, né, representando aqui esse exército. Não é que eles não morriam, tá? É que eles eram tão numerosos e eles utilizavam uma máscara, tá, que não dava para reconhecer o rosto de cada um, né? As máscaras eram todas iguais, que parecia que quando você, no meio de uma batalha ali, estava matando um daqueles soldados, né, combatendo com ele caía morto, mas tinha outro. Você matava o outro soldado e aparecia outro, e parecia que, né, eles nunca acabavam, né? Parecia que eles eram imortais. Tá? Mas, na verdade, vocês estavam matando os soldados, né? Só que por eles, né, você não reconhecer o rosto, você não conseguir distinguir os soldados, né, aparecia que eram a mesma pessoa, que era a mesma pessoa, e que estava ali, né, você enfrentando ela diversas vezes. A religião dos persas, ela inicialmente era politeísta, né, tinha um caráter ali, né, de acreditar em vários deuses, mas a partir do momento, né, em que surge essa figura desse profeta, né, o chamado Zoroastro ou Zaratustra, né, começa-se a expandir um culto dualista, ou seja, a crença em apenas dois deuses. Né? O Zaratustra, né, é o criador, né, do zoroastrismo, que é a religião persa. Tá? E o zoroastrismo ele acredita que tudo que constitui o mundo é composto de duas forças, do bem e do mal, né? Da mentira e da verdade, da luz e das trevas. Né? Então, tem esse caráter dual. Então, nós temos o Ahura Mazda, que é o deus representando o bem, e o Ahriman, que é o deus representando o mal. E esses dois deuses, né, que são irmãos gêmeos, eles estariam num conflito constante, né, no mundo. E eles acreditavam que as pessoas eram livres para escolher qual caminho iria seguir, né? Se iria seguir o caminho da luz ou o caminho ali das trevas. E quando morresse, elas iriam passar por um julgamento final com base nas suas ações aqui em terra. Tá? Então, vocês podem perceber que muito disso daqui influenciou o judaísmo e o cristianismo, e o islamismo também, religiões monoteístas, né, que são tão importantes aí, né, para o mundo hoje, né, porque são as maiores religiões, né, existentes, né, somando as três aí corresponde a uma grande totalidade aí, né, das religiões presentes no mundo hoje. Então, a crença em anjos e demônios, em céu e inferno,
em julgamento final, né, nessa questão aí de luz e trevas. Essas crenças que são propagadas por essas religiões, o cristianismo, né, o judaísmo, o islamismo, é advinda, influenciada do zoroastrismo, tá? Então, o zoroastrismo é uma religião dualista, que acredita em dois deuses, né, criadores de tudo, né, o que existe aí no nosso mundo. E os persas, né, eles, né, também vão ter uma... isso daí vinha antes, né, do Império, né, de começar o Império, técnicas artísticas muito elaboradas, né, principalmente ao fazer tapetes, tá? Então, hoje em dia, os tapetes persas, né, iranianos, eles têm um valor muito grande devido à sua produção artesanal, né, à forma com que ele é feito, aos desenhos, ao pigmento, ao material, né, e à própria cultura, a própria tradição, né, que dá um valor muito especial, né, aos tapetes, né, que é esse produto, né, feito aí pelos persas, né, artesanalmente. E também, né, vão ser excelentes artesãos, né, de cerâmicas, né, de mosaicos, tá? Como a gente repara aqui, pode ver que a maior parte dessas peças são constituídas de mosaicos, que é aquela técnica artística, né, no qual você, por meio de pecinhas, né, feitas de vidro, de cerâmica, né, ou de qualquer outro objeto ali, vai juntando e formando um desenho, tá? E com isso a gente chega ao fim, né, da nossa aula sobre os persas. É bem pequenininho mesmo, tá? Lembrando que tudo que a gente trabalha em sala de aula são aspectos mais gerais, né, dessas civilizações, que se a gente fosse aprofundar cada, né, ponto da história do Império Persa ou de qualquer outro povo, né, a gente gastaria aí mais de um ano para ficar trabalhando apenas com um único povo. Mas os principais pontos são esses que eu trouxe para vocês. Espero que vocês, né, tenham compreendido. Com isso, a gente fecha, né, os povos aí, né, da antiguidade oriental. E na próxima aula, né, nós vamos fazer uma revisão desses povos e depois começar a trabalhar sobre os gregos, né, que também vocês já devem ter tido uma familiaridade maior, né, devido a filmes, a livros, né, inspirados aí principalmente na mitologia grega. Então, desejo vocês bons estudos. Qualquer dúvida, né, vocês mandem, né, no e-mail lá para a gente tirar essas dúvidas aí de vocês. E até a próxima aula. Um grande abraço.